Oi, primeiro ano. Essa atividade essa semana vai ser vocês assistirem essa aula em que eu vou explicar sobre função de segundo grau, esses gráficos, para a gente encerrar a matéria do primeiro bimestre, tá certo? Depois vocês vão me mandar uma revisãozinha de alguns conceitos que eu passei aqui para vocês para comprovar que vocês assistiram o vídeo, tudo bem? Então, aqui a gente tem uma função de segundo grau. A função de segundo grau é quando eu vou ter o x, né, elevado ao quadrado, tudo bem? E esse gráfico vai formar uma parábola, que pode ser uma parábola voltada para cima ou voltada para baixo, certo? Então, aqui a gente vai desenhar essa parábola. Eu coloquei duas funções, certo? E a gente vai ver como que se comporta essas parábolas nessas duas funções. Então, aqui na nossa tabela, eu coloquei o valor de x e eu vou determinar o valor para cada um desses valores aqui. Então, f de x, lembrando que f de x, ou g de x, m de x, tanto faz, são todos os valores do y, certo? Então, aqui o meu x, ele vale menos 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar o menos 2. Então, vai ficar 3 vezes 4, menos 2 ao quadrado, 4, né? Menos 2 vezes menos 2, 4. Então, aqui o valor é 12. Então, quando x vale menos 2, o y vale 12. Vamos para o próximo. Agora, o x vale menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1, né? 3 vezes 1, 3. Então, quando x vale menos 1, o meu y vale 3. Vamos continuando, então. Agora, o x vale 0. 0 elevado ao quadrado é 0, né? 3 vezes 0, 0. Agora, o x valendo 1. 3 vezes 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1 vezes 3, 3. Próximo, agora o x vale 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar o 2. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 3, 12. Pronto, agora eu vou formar, com esses valores aqui, eu vou formar o meu gráfico aqui embaixo. Então, vamos lá. Então, ó, quando x vale menos 2, o y vale 12. Então, aqui, x valendo menos 2, o y vale 12. Aqui o meu não coloquei, então eu vou subir aqui, tá certo? Vou fingir que é aqui. Quando x vale menos 1, o meu y vale 3. Então, ó, x menos 1, o y vale 3. Aqui o meu ponto. Quando x vale 0, o meu y também vale 0. Então, 0, 0 tá aqui. Quando o meu x vale 1, meu y vale 3. Então, x1, y 3. Quando x vale 2, meu y vale 12, lá em cima. Se eu juntar os meus pontos aqui, tá feinho, né, pessoal? Mas quando for a sulfite é difícil. Mas formou o quê? Uma parábola, né? Bem feinha. Mas então, aqui o coeficiente que acompanha o x ao quadrado, ele é positivo, ou seja, ele é maior do que 0. Quando esse coeficiente é maior do que 0, a minha parábola ela tem a concavidade voltada para cima. Vamos ver agora quando for negativo, ó. O valor que acompanha o x ao quadrado seria menos 1, né? Quando não tem nada é 1. Então, vamos ver como que ficaria essa parábola, usando os mesmos valores de x lá. Então, ó, agora o x vale menos 2. Então, no lugar do x, eu vou colocar menos 2. Menos 2 ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, menos 2 vezes menos 2, 4. Com menos aqui, menos 4. Agora, o x vale menos 1. Menos 1 ao quadrado, 1. Vezes menos, menos 1. Agora, o x vale 0. 0 ao quadrado, 0, né?
Agora, o x vale 1. Menos 1 ao quadrado. Menos 1 ao quadrado, 1. Com menos, menos 1. Agora, o x vale 2. Menos 4. Pessoal, vamos montar agora o gráfico, então, do m de x. Então, vamos lá. Quando o x vale menos 2, o y vale menos 4. Então, menos 2 e menos 4, certo? Então, vamos lá. Quando o x vale menos 1, meu y vale menos 1. Então, x vale menos 1, o y também vale menos 1. X vale 0, y 0. Então, x 0, y 0. X vale 1, y vale menos 1. Então, x vale 1, y menos 1. X vale 2, meu y vale menos 4. X2 menos 4. Certo? Vou formar a parábola aqui, que vocês sabem que a Pro consegue desenhar muito bonitinho. Formou uma parábola de concavidade voltada para baixo, né? Isso acontece porque o meu coeficiente aqui, ele é negativo. Então, quando ele é negativo, minha concavidade é voltada para baixo. Se o meu coeficiente ele é positivo, maior que 0, minha concavidade voltada para cima. Bom, pessoal, aqui a gente vai descobrir como que a gente determina o vértice, né? O que é o vértice? Vértice é esse ponto aqui da nossa parábola, certo? Aonde vai surgir depois a simetria, né? Nesse ponto aqui, ele divide esse com esse, que são simétricos, tudo bem? Então, aqui tem a parábola, tanto faz se ela tem concavidade para cima ou concavidade para baixo. A gente tem sempre o nosso vértice, tá? Esse vértice, ele é um ponto, né? Como a gente pode ver. Nesse ponto, eles vai ter valor coordenada de x e coordenada de y. Aqui nesse exemplo aqui, quais seriam as coordenadas? 0 e 0, né? Porque o x está 0, o y também é 0. Mas a gente tem como descobrir usando as fórmulas do x do y do vértice e do x do vértice, certo? Então, tá aqui. O y do vértice seria o menos discriminante dividido por 4 vezes a. O x do vértice menos b dividido por 2a. Tudo bem? Aqui, a gente só tá falando sobre aquilo que eu expliquei para vocês, a concavidade voltada para cima ou a concavidade voltada para baixo, certo? Tirando desses vértices, a gente tem nossos problemas de máximo e de mínimo. Quando ele for máximo, a nossa concavidade vai estar voltada para baixo, né? Então, a gente usa o y do vértice. Se quando eu estou falando de ponto mínimo, é quando a concavidade está voltada para cima. Eu vou usar o x do vértice. Aqui eu tenho alguns exemplos para a gente fazer. Então, vamos lá, num exemplo a gente entender melhor sobre esses pontos máximos e pontos mínimos. Então, vamos ali. Um arco de balões em forma de parábola será feito para a entrada de convidados em uma festa de aniversário infantil, como representada a figura ao lado. Então, pessoal, aqui a gente tem uma parábola com a concavidade voltada para baixo, né? Então, quando a gente tem a concavidade voltada para baixo, né? A gente usa o y do vértice. Vértice de y, né? Então, aqui, ó. Imagine que o arco de parábola formado pelos balões pode ser representado pela função de segundo grau. Aqui a função. Determine a altura máxima que estará disponível para a passagem dos convidados. Então, vamos supor que aqui a gente tem nosso gráfico, né? Y e x. Para eu saber a altura máxima, não é só eu vir aqui na coordenada do y,
não é? Então, por isso que a gente precisa descobrir o y do vértice. E olha lá o que a gente estava falando. O coeficiente aqui que acompanha o x ao quadrado é negativo. Então, a minha concavidade está voltada para baixo. A gente não pode esquecer isso, tá? Então, vamos lembrar agora um pouquinho da nossa função lá, nossa equaçãozinha de segundo grau. Então, para determinar o discriminante, seria o quê, pessoal? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C, né? Vamos lembrar quem que é A, B e C? A é o que acompanha o x ao quadrado. Então, A aí vale menos 2. O B é quem acompanha o x, 8. E o C é o termo independente, né? Que é o menos 6. Então, vamos colocar a fórmula aqui do discriminante. Então, b ao quadrado, 8 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é menos 2, vezes c, que é menos 6. Vamos resolver aqui na calculadora para o vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Então, 8 vezes 8, 64. Menos 4 vezes 2 vezes 6 dá 48. Vamos ver o sinal agora. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos, né? Então, 64 menos 48 dá 16. Tudo bem? Pronto, já achei meu discriminante. Então, vamos lá colocar na fórmula. Ó, esse menos, né, que tá aqui. Então, eu tenho que colocar menos 16 dividido por 4 vezes A. Quem que é o A mesmo? Menos 2. Então, menos 16, 4 vezes 2, 8. Mais com menos, menos, certo? Então, 16 dividido por 8 dá 2, né? Menos com menos, mais 2. Prontinho, que é a alternativa D. Agora, vamos ver como um de mínimo, certo? Vamos ver nesse exemplo aqui. A administração de uma empresa concluiu que o custo diário C, em reais para produzir uma quantidade X de determinado produto pode ser representado pela função. Então, o custo é x ao quadrado menos 60x mais 1.200. Nessas condições, determine a quantidade do produto que deve ser produzida para que esse custo seja minimizado. Então, vamos lá. Aqui, o meu coeficiente que acompanha o x ao quadrado é positivo. Então, a minha parábola, ela vai ter concavidade voltada para cima, né? E esse custo mínimo, a gente vai descobrir o x do vértice. Qual que é a formulinha que a gente viu? Menos b sobre 2a. Menos b sobre 2a. No exercício anterior a gente já lembrou como que é achar b e c, mas vamos aqui de novo. Quem que é o a? Que acompanha o x ao quadrado, 1. Quem que é o b? O menos 60, o que acompanha o x. E o c é o nosso termo independente, 1.200. Então, vamos lá. Menos b. Ó, então, menos é da minha fórmula. E o b vale quanto? Menos 60. Dividido por 2 vezes a. 2 vezes 1. Menos com menos, mais 60. 2 vezes 1, 2. 60 dividido por 2, 30. Aqui. Então, qual que é a quantidade de produto que deve ser produzido para que esse custo seja o menor possível? 30 produtos, certo? Bem facinho, né? Esse próximo exercício aqui é só para a gente relacionar a equação, a função com os gráficos, certo? É bem facinho também. Então, vamos lá. A aceleração da gravidade na Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Para calcular a distância que um corpo percorre em queda livre, utilizamos uma relação estabelecida por Galileu Galileu. Então, a distância é igual ao g da gravidade, né? Tempo ao quadrado, dividido por 2. Onde d
é a distância percorrida em metros, g é a aceleração da gravidade, que é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e o t é o tempo em segundo. Então, observe a tabela abaixo, que representa a distância d percorrida por uma gota de água de uma nuvem durante o tempo de sua queda, certo? Então, aqui a gente tem o tempo, né? E a distância, certo? Então, aqui, o nosso gráfico, ele já resolveu, ele substituiu, no lugar do t, ele colocou 1 aqui nesse, né? E no lugar do g, ó, 10, porque o nosso exercício diz que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo. Então, se eu resolver essa conta, a minha distância vai ser 5, tudo bem? E assim por diante, ele colocou o tempo 2, a distância deu 20, e assim por diante. Então, vamos olhar em qual desses gráficos representam essa tabela aqui de cima. Então, vamos lá. Se é uma função de segundo grau, né? Tem aqui elevado ao quadrado, não pode ser uma reta, certo? É uma parábola. Então, aí a gente já eliminou, não pode ser. Hora que a gente olha, né, o nosso valor de tempo ao quadrado aqui, né? Ele é o quê? Ele é positivo, né? Então, a concavidade vai ser voltada para cima. Então, a C também já está errado, né? Porque a concavidade aqui está para baixo. Bom, ficou entre A, B e D. Agora, a D também não, né? Porque a D também é uma reta, então não pode ser. Então, ficou entre A e B. Vamos olhar aqui no meu gráfico. Diz que quando o tempo, né, o x é 1, a distância é 5. Vamos ver aqui, ó. Aqui, 1. A distância 5, pessoal? Não, a distância também é quase zero, né? Agora, vamos olhar nesse primeiro gráfico aqui. Ó, o tempo 1, vamos ver quanto que vale a distância dele. 5. Olha aqui. Então, quando o x vale 1, o y vale 5, ó. X 1, y 5, aqui que a gente está chamando de tempo e distância, mas é a mesma coisa. Então, é o gráfico A. Bem simples também, né? Então, pessoal, essa vai ser a atividade de vocês essa semana. Vocês vão assistir esse vídeo, vão mandar para mim alguns conceitos que a gente viu e as dúvidas que vocês tiverem também. Tudo bem? Tchau!